Vamos lá. Vou explicar uma coisa para vocês. Há a obrigação das emissoras chamar partidos com 5 deputados ou mais. Parlamentares, né? Antes eram deputados. A rede judicializou isso em 2020, porque eles tinham 4 senadores e 1 deputado. E aí virou parlamentares. Então pode ser deputados ou senadores. Beleza. Hoje, dos que estão se colocando como pré-candidato, Flávio, Lula, Zema, Caiado e o Augusto Cury, né? Pois bem, em nenhuma das reuniões com as emissoras, Band, SBT, Record e Globo, foi estabelecido critério para convidar ou não determinado candidato. Não foi estabelecido qualquer tipo de porcentagem mínima em pesquisa ou qualquer coisa do tipo. Não foi. Então, falar qualquer coisa diferente disso hoje é mentira. Renato, mas daqui 2 meses, a véspera da eleição, a emissora pode inventar uma cláusula qualquer? Pode, é a critério deles. Eu acredito que isso vai ocorrer? Não acredito que isso vai ocorrer, tá? Ou a não ser, ou que caso tenha qualquer tipo de, vamos dizer, de exigência mínima, nós estaremos superando todas elas, tá? Isso em geral é feito porque não costumam chamar, sei lá, candidato do PCO, do PSTU, do UP, essas porcarias que não tem representatividade nenhuma, que chega no final da eleição e tem, sei lá, 10 mil votos, né? Então esses candidatos não são chamados. Agora qualquer outro com visibilidade, o Renan Santos é o candidato que mais cresce nas redes sociais, em todas, TikTok, Instagram, em todas. O Renan Santos é o que tem o maior alcance dos candidatos, é o que tem o maior engajamento digital dos candidatos, é o que tem as entrevistas com maior visibilidade de todos os candidatos, de todos os pré-candidatos, e é o candidato que está, é o pré-candidato que está pautando o debate. Tudo que ele fala acaba sendo replicado pelos outros. Então, não existe a possibilidade de retirá-lo de qualquer debate. Eu não acredito nisso, né? Há até um grande analista, Eduardo Bisotto, que tem lá suas dúvidas sobre isso. Eu discordo frontalmente dele e digo isso há mais de um ano. Tá? Não é agora, não. Agora, vamos lá. A determinadas emissoras, elas possuem parceria com alguns institutos, né? A Record tem uma parceria maior com o Real Time, Big Data, né? Eu não sei qual que é a Band. A Band costuma também publicar Atlas e outras, SBT também. A Globo tem uma parceria ali com o Datafolha, com a Quest, muito maior. Pode ser que eles criam um critério? Pode ser. Nada os impede. Eu não acredito que isso vai ocorrer, tá? Mas hoje é fato, eu estou dizendo porque representando a missão estava, né, nessas ocasiões, de que não existe hoje esse critério. Ponto. Essa é a única verdade, não é a minha opinião ou falei o meu lado. Não, esse é o fato objetivo. Tanto é que nenhum jornal, nenhum site, etc., vai confirmar essa informação, né, que foi dita aí por esse perfil, porque ela é simplesmente mentirosa, tá? Então isso hoje não existe, então fiquem neste momento tranquilos com isso. Nosso objetivo é crescer cada vez mais. E aí tem uma pauta que eu quero falar com vocês, rapaziada, que é a seguinte, tá? Eu vou falar de Zema, vou falar de Caiado hoje, vou falar de Flávio, vou falar de Renan Santos, mas antes eu vou falar de eleições. Eleições. Por quê? Porque o Brasil já está em eleições. Você sabia disso, Heloísa? Não sabia. O Brasil já está em eleições. Há uma eleição ocorrendo em um estado brasileiro. A eleição do estado de Roraima. Digite 1 no chat se você sabia que está tendo eleição em Roraima. E digite 2 se você não fazia a mais patavina ideia. Eu não fazia ideia. Então digita 2 no chat. Vou digitar aqui 2 aqui no chat. E aí a parada é o seguinte. Por que eu vou falar do pequeno estado de Roraima, né, em número de habitantes? Inclusive estive lá em Roraima esse ano, né? Bom, ninguém sabia. A parada é a seguinte, tá, rapaziada? A eleição em Roraima está ocorrendo. E eu vou falar rapidamente dela e vocês vão entender o porquê. O governador e vice-governador de Roraima foram cassados. O governador Antônio Denário e o vice, Damião, né? Damião Filho, se eu não me engano. Foram cassados. Por quê? Porque por vários crimes eleitorais, né? Dentre eles um programa de habitação
às vésperas da eleição, aí que beneficiou dezenas de milhares, possivelmente até centenas de milhares de eleitores, em um estado aí que tem menos de 400 mil eleitores. Às vésperas da eleição, negócio de cesta básica, enfim, aquela típica política ali que ocorre nos interiores do Brasil, né? Ocorreu em Roraima na eleição de 2022, e só foi ser julgado em 2026, e eles só vieram a ser cassados agora há pouco, tá? Talvez tenha eleição no Rio. Eu vou fazer a conexão com o Rio, porque tem tudo a ver com o que eu tô falando. Esse governador e o vice foram cassados, tá? Inclusive, uma curiosidade, né? O governador cassado, o Denário, em outro momento da história, quando outro governador de Roraima foi cassado, ele foi colocado como interventor naquele estado, né? E Roraima é um estado que cresceu bastante, né, nos últimos anos, tal, conseguiu desenvolver o seu agro ali na região, etc. Mas enfim, né, a política, como sempre, colocando seus interesses acima do desenvolvimento do estado. Pois bem, ambos foram cassados, retirados do cargo, inelegíveis, né, inelegíveis, e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima assumiu o governo do estado. Haviam dois grupos principais que disputavam o poder ali em Roraima. O primeiro grupo, até então do ex-governador, né, o Antônio Denário, que tem lá o senador, né, o senador Irã, tal. E do outro lado, o grupo da Tereza Surita. Surita, sim, Surita, familiar do Emílio Surita, né? Que disputou, foi prefeita lá da capital de Boa Vista, né? Assim, eu ouvi histórias escabrosas, né, sobre ela quando estive lá em Boa Vista. E ela do outro lado, né? Eis que, como ocorre em cidades pequenas e nos interiores do Brasil, vamos chamar assim, a disputa ela não é ideológica. Não é esquerda, direita, não existe isso. É uma disputa de grupos políticos, né, que se traem, se sucedem e etc. E houve uma mudança após a cassação do senhor Antônio Denário, né? De um lado ficou o candidato do PL, que era o prefeito de Boa Vista, o nome dele é Arthur Henrique, e a Tereza Surita foi para o outro lado apoiar o presidente da Assembleia, que hoje é governador em exercício. Que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque no Brasil a gente tem uma vacância na legislação no que se refere a eleições indiretas. Inclusive, em 2017, quando eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, me lembro muito bem de ter elaborado um projeto para definir como seriam as eleições indiretas em caso de vacância do cargo na cidade de São Paulo, claro, a nível municipal, mas sempre me preocupava como que se daria esse tipo de processo. E a resposta é muito clara. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, olha só o que ocorreu. O lance foi parar no TSE para tomar decisões sobre isso. No TSE e no STF. O mesmo ocorreu no Rio de Janeiro. Já vou fazer a conexão com o Rio. O ministro Flávio Dino, ele recebeu lá o processo que está sendo feito lá pelos partidos políticos em Roraima e falou o seguinte: olha, um desses candidatos aí não pode concorrer. Por quê? Porque ele era prefeito de Boa Vista até 2 meses atrás, e para você concorrer a uma eleição você tem que se desincompatibilizar, se você está no cargo executivo, 6 meses antes do período eleitoral, tá? E como ele só saiu a 2, ele não pode disputar essa eleição indireta. Foi a justificativa que ele deu. O candidato era do PL, né? Também, coincidentemente. Mas também foi uma decisão que não beneficiou o PT lá, que tem uma candidata que era professora e não saiu do cargo há 6 meses, porque talvez não imaginaria que teria uma eleição indireta. Isso tem total correlação com o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Vejam só, no Rio de Janeiro, né, o governador o primeiro vice-governador Thiago Pampulha virou conselheiro do Tribunal de Contas, porque havia um acordo ali no Rio de Janeiro. Digita se vocês estão gostando desse papo aqui. Isso aqui é uma live de craque, tá? É uma live de craque. Espero que vocês gostem, tá? Ao menos eu gosto. Então, se ninguém gostar, pelo menos o host está se divertindo contando essas histórias. O Thiago Pampulha, que era o vice-governador do Rio, foi colocado no TSE, porque havia o acordo para o Bacelar, então presidente da Alerj,
virar o governador em caso no final do mandato do Cláudio Castro, que sairia candidato ao Senado. Pois bem, deu tudo errado, porque o Bacelar, segundo o Ministério Público, etc., ele era um chefão do Comando Vermelho, como ficou comprovado em sua relação ali com o TH Joias e tudo mais. Bem, Bacelar preso, né? Thiago Pampulha no Tribunal de Contas, Cláudio Castro prestes a sair do governo, inelegível. Se torna inelegível pelo que fazia ali na CEPERD, né? O que é basicamente a CEPERD? Resumindo, ele criou um monte de cargo fantasma para dar para aliados políticos para eles colocarem lá seus cabos eleitorais na CEPERD. Era dezenas de milhares de cargos, né? Mais uma curiosidade, né? Isso demora 4 anos para ter um julgamento sobre isso. O cara ganha a eleição, ele fica 4 anos no mandato, aí depois diz, opa, aquela eleição lá que você ganhou e você ficou 4 anos no cargo, quase terminando o seu tempo hábil nisso, desculpa, não valeu, né? Mas enfim, coisas do Brasil, né? Bem, Cláudio Castro foi cassado, né? Às vésperas de sair do governo do Rio, declarado inelegível. Pois bem, e agora cada vez mais metido em mais escândalos, né? Já sofreu uma busca e apreensão, aí agora da questão do Master, que eu também vou falar um pouquinho aqui. Enfim, está todo enlameado. O que ocorre nesse caso? O desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro assume o governo, uma vez que a própria Alerj não tinha um presidente da Alerj para assumir o cargo, como ocorreu em Rondônia, que assumiu o presidente da Assembleia de Rondônia. Então vai para o próximo na linha sucessória, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, assume o governo. Pois bem, no meio disso tudo, o julgamento de Cláudio Castro vai partindo para os seus finalmente. Eis que os ministros, excelentíssimos egrégios ministros do Egrégio Superior Tribunal Superior Eleitoral, olham para essa questão e decidem o seguinte: não, pera lá. Se o cara da Alerj foi preso, a Alerj tem que indicar um outro presidente da Alerj, né? É bom ter um chefe de poder legislativo, tal. Acho que Montesquieu meio que queria, né, esse negócio aí. A Alerj vai lá, faz uma eleição indireta, né, para presidente da Alerj, elege o Douglas Ruas, né, que é o competidor, um dos competidores aí do governo do Rio de Janeiro. Aí, a partir disso, ele, como presidente da Alerj, ele deveria, teoricamente, convocar ali outra eleição que indicaria um possível governador, que provavelmente seria ele, caso a eleição fosse indireta, eleito pelos deputados estaduais, que elegeram ele presidente da Alerj, elegeriam ele governador interino. Porém, neste caso, novamente com o ministro Flávio Dino, ele olha essa questão e fala o seguinte: não. Talvez até de alguma maneira pensando assim, não, aí é muito esculacho. O Rio de Janeiro já é muito esculacho. Deixa o desembargador ficar aí, vai. E manteve, né, o desembargador lá, né, que não teve nenhum voto para estar no poder, e que aparentemente, pelo que eu vejo das notícias aí, tá fazendo uma limpa ali em alguns contratos, né, demitindo, exonerando gente dia após dia, né, gente não, né, cargos fantasmas ali que só estavam sugando o estado do Rio de Janeiro. Enfim, vejam que essa decisão do Flávio Dino sobre Roraima tem a ver com o Rio. Por quê? Se no Rio de Janeiro o Flávio Dino dissesse, não, vai ter eleição direta agora, a pergunta é, aos doutos juristas que nos assistem, ou rábulas como este que vos fala, Eduardo Paes, que saiu do governo em março, ou seja, 2 ou 3 meses, não poderia disputar a eleição. Porque senão a decisão de Roraima, que coube ao prefeito de Boa Vista, caberia para ele. Então, justamente por isso, a eleição supostamente direta que ocorreria no Rio de Janeiro ainda esse ano está suspensa. Então, olha só como você precisa olhar para o caso lá que está ocorrendo em Roraima para você entender o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Entendeu? Ao que me parece, essa decisão de pedir vistas do processo da eleição do Rio de Janeiro e não convocar uma eleição direta, né, tem a ver com o fato de que
essa eleição seria judicializada e provavelmente o Eduardo Paes, apoiado pelo Lula, tal, que está à frente das pesquisas, não poderia disputar. Não poderia disputar. Se aplicaria a mesma decisão do Flávio Dino em Roraima. Então, basicamente são essas as histórias, meus caros amigos, porque eram duas eleições estaduais que estavam prestes a ocorrer. Uma está ocorrendo aos trancos e barrancos, lá em Roraima, e a eleição do Rio de Janeiro está basicamente paralisada, né? Não tem eleição indireta nem direta, e está com o desembargador lá no cargo, que agora, né, já começa meio que a ter que governar o Estado. E ele disse recentemente sobre o caso do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, que, como vocês viram, tiveram operações ocorrendo essa última semana contra o Cláudio Castro, de que aparentemente o que estavam investigando era R$1 bilhão, né, que tinha ido do Instituto de Previdência do Rio para o Banco Master, mas aparentemente o atual governador, o desembargador, disse que ele vai atrás de 3,5 bilhões. Ou seja, quanto mais você cavuca na sujeira do Rio de Janeiro, mais você encontra. É inevitável. E o mesmo serve para Roraima também, assim. Os casos que eu ouvi lá, muitos deles, né, ainda não, vamos dizer, comprovados, assim, são casos escabrosos, pessoal. O próximo presidente, Renan Antônio Ferreira dos Santos, vai ter um desafio gigantesco em como lidar com esses estados. Com um estado como o Amapá, por exemplo, que inclusive agora teve outra operação lá contra um dos concorrentes lá do candidato do Davi Alcolumbre, né? Você vê que nenhum dos lados aí acaba, né, estando limpo totalmente, vamos dizer assim. O Amapá é um estado que pode se desenvolver muito com a exploração de petróleo na margem equatorial, pode ser o estado que mais cresça no Brasil nos próximos anos, mas que tem uma das classes políticas mais canalhas da República. Roraima, então, nem se fala. Aliás, Roraima já se tornou um estado venezuelano, tá? Quando eu fui para Roraima, eu achei que eu tinha pego o avião errado, que eu estava indo para Caracas. Tamanha quantidade de venezuelanos lá. E descobri que já está chegando em 25% da população de Roraima. Enfim. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.